Olá, pessoal, nós estamos recebendo aqui na Web TV Andradas hoje a nosso convite, o Dr. Matheus Saceron. Vocês devem ter percebido aí nas redes sociais algumas pessoas fazendo retratação sobre um episódio lamentável que aconteceu aqui na cidade de Andradas. A gente percebe que não foi só aqui, né? Outras cidades do país também, mas vamos cuidar da nossa cidade, aqui do local onde a gente vive, né? Para que não aconteça isso novamente. Doutor Matheus, muito obrigada pelo convite, né? Eu liguei para ele lá hoje de manhã e ele já está aqui com a gente falando, né, sobre o caso, sobre o episódio aí que acho que constrangeu algumas pessoas. Nós recebemos, acho que nós e metade da cidade, provavelmente, nos grupos do WhatsApp, né, o que a gente alerta também para tomar cuidado com o que você repassa, porque pode recair sobre essas pessoas também, né? Uma lista alertando a população aí sobre alguns comércios e alguns profissionais liberais, como no seu caso, assim, que indiretamente querendo induzir as pessoas a não comprarem naquele comércio. Você, como foi uma das pessoas atingidas, o que você tem a falar para nós? Pessoal, olá a todos. Rosângela, obrigado pelo convite, obrigado por sempre deixar a palavra, o espaço aberto para nós. E assim, infelizmente, fui colocado nessa situação da lista, logo após o resultado das eleições, algumas pessoas começaram a entrar em contato comigo e falaram: olha, Matheus, você viu que tá circulando uma lista, teu nome está ali, e isso foi tomando uma proporção logo nos primeiros dias, ao passo que eu abri o celular, assim, a maioria dos meus contatos estavam preocupados com isso, por essa colocação, e eu não fazia ideia ali do que estava acontecendo. Aí eu fui me deparar e vi que também Andradas tinha incidido nesse erro de realização de lista de boicotes. Assim, de cara eu lamentei, porque assim, eu acho que a partir do momento que a gente passa do desrespeito à divergência, a gente passa a sair do campo da liberdade de opinião, da divergência, para tentar criar o outro como um inimigo, como um rival, como alguém que merece ser boicotado, como merece ser sancionado. Eu acho que a gente vai para um caminho perigoso, porque assim, toda vez que na história a gente deixou de compreender a fala do outro como algo meramente divergente, começa a ver como um inimigo, como alguém para a gente ter repulsa, alguém a gente tentar implicar alguma sanção, inclusive comercial, não acabou bem. Acabou em ódio, acabou em revanchismo. E aí eu fiquei até um pouco assustado. Não é esse, porque não é esse o caminho do diálogo. Acho que não deve ser isso que a gente deve propor. Respeitando cada um tem o direito de ter o lado, tem o direito de se expressar, mas a gente pode fazer isso de forma amistosa, sim. No diálogo. Aí eu acho que essas listas, elas acabam sendo um ataque ao diálogo. Com certeza. Isso que me machucou, isso que me fascinou. Quando eu vi que estava tomando uma proporção muito grande, eu via pessoas ali extremamente preocupadas, comércios em começo, poderiam assim, sofrer de forma assim, prejudicial a sua profissão, ao seu sustento. Eu me senti de alguma forma responsável por tentar fazer algo. E você, nesse momento aí, você viu o seu nome ali também, aliás, o seu e de outros profissionais liberais ali também que estão na lista, né? Aí, depois de ver que seu nome estava ali, qual foi a atitude? E também, outra coisa, na lei, o que pode acarretar para essas pessoas? Porque, qual o motivo de nós termos convidado o Dr. Matheus para vir falar com a gente? Nós estávamos recebendo algumas perguntas, algumas indagações, o porquê que algumas pessoas estavam fazendo quase que o mesmo texto, como se fosse uma retratação. Nós não sabíamos. Nós deduzimos que poderia ser porque essa lista estava correndo, nós também recebemos essa lista aí, foi onde nós optamos por chamar o Dr. Matheus, por ele também está nessa lista vermelha, vamos dizer assim, que é o nome que estava circulando aí, para falar com a gente. Isso é crime, não é? É crime. E o que acontece? 2 pontos. Ela não precisa estar falando, para boicotar, pessoal. Está subentendido. Sim. Quando você cria ali, olha, esses são os vermelhos, esses são os esquerda, a gente implicitamente está querendo dar um recado para que esses devem sofrer alguma consequência por terem uma determinada... Divergir da sua opinião. Exato. Então, existe. Por mais que alguém diga, mas não era para boicote. É para boicote. O contexto deixa claro que é para boicote. E também é um crime. Inclusive é um crime de difamação.
seguinte sentido. A gente pode falar, mas ser de esquerda não é necessariamente algo pejorativo. Mas no contexto em que essas listas são disseminadas, elas têm uma capacidade de ter um tom pejorativo. Porque a gente está num período de, assim... Né? Intencional. A gente está assim, ó, ânimos acalorados. Natural. Sim, dos dois lados. Ânimos acalorados. A gente solta uma lista. Olha, esses são os do lado de lá. A gente acaba, para o pessoal que estaria do lado à direita, é visto como, olha, esses daqui têm um atributo pejorativo, então a honra deles sofre de um defeito, então a partir daí a gente já tem um crime contra a honra, a gente já tem uma lesão contra a honra. E mais, muito do que acontece nessas listas, crime contra a ordem concorrencial. Por quê? Não Desculpa, eu não entendi. Crime contra a ordem de concorrência. Concorrencial. Tá. Por quê? Não necessariamente no caso da lista de Andradas. Mas, em geral, o que acontece? Em algumas situações, coloca-se estrategicamente alguns comércios rivais para de forma artificial, promover uma desvantagem na concorrência. Isso foi até visto em escala nacional. Então a gente pode também ter crime contra a ordem concorrencial, a gente pode ter um crime contra o próprio direito do consumidor, um crime contra um crime sobre a legislação consumerista, porque aí a gente acaba induzindo a erro o consumidor sobre alguma circunstância relacionada àquele prestador de serviço ou àquele vendedor. Tanto que acontece? A criação dessas listas ela já é de forma arbitrária. Tem gente ali que sequer é de esquerda. Tem gente ali que sequer se manifesta. E tem gente que se manifesta abertamente. Só que são colocados ali às escuras em um grupo assim que se une para, direto ou indiretamente, tentar causar algum constrangimento para a pessoa que está listada e gera toda uma situação assim, uma desnecessária desarmonia. Não é isso que a gente tem que ter para a nossa comunidade local. Com certeza. Sabe, não é eu deixando de ter relação pessoal, afetiva, de amizade e comercial com uma pessoa porque ela tem uma opinião política divergente, ela tem uma opinião ideológica diferente, ela tem uma religião diferente. Se a gente personalizar isso daí e começar a romper contato, a gente está no caminho errado. Com certeza. Eu cheguei a ler em algumas páginas assim, vamos ver se os petistas têm coragem de colocar na porta do seu comércio a bandeira do PT. Isso aí realmente é incitar o ódio, né? E isso aí eu li, isso aí eu vi, eu fiquei indignada porque assim, olha, falta um pouquinho de ética também, de cultura das pessoas nesse sentido, né? Essa postagem me machucou a hora que eu vi. Por quê? Porque ela tem todo um simbolismo, que essa questão de demarcar um estabelecimento, isso aí é nazista, isso aí tem origem na história, em períodos assim, que realmente a gente tem que superar, tem que ser melhor do que isso. E a hora que aquele simbolismo, aquele desafio, eu me senti muito mal a hora que eu vi pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro, fazendo esse tipo de colocação. A gente está perdendo um pouco o passo. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Aí vocês procuraram, vocês entraram em contato com essas pessoas? Como é que foi a dinâmica entre vocês, principalmente do pessoal ali da lista vermelha, vamos dizer assim, com relação a a essas pessoas que fizeram, que divulgaram, né, que propalaram essa listagem? Eu acredito que a reação começou no dia que eu vim publicamente me manifestar numa rede social, no Facebook, quando eu fiz um desabafo que foi num domingo, a lista tinha começado a gerar na segunda, eu estava tentando administrar aquilo, mas aí naquele domingo eu vi que o negócio estava intensificando, porque tinha postagens falando aqui a lista dos traidores da pátria, dos inimigos da pátria. Aí isso começou a me chocar. Eu falei, pô, mas o que é isso? Eu estou aqui em casa com a minha família e de alguma forma estou sendo chamado de traidor da pátria, porque eu não provoquei ninguém. Aí eu me senti extremamente assim, constrangido e fui lá e falei, olha, vou tomar as providências legais, porque isso não é lícito. E a gente ainda tem instituições que tem que preservar o que é lícito, o que é ilícito. Eu falei, vou tomar as providências. Quando eu fiz esse movimento na rede social, eu já comecei imediatamente no outro dia a ser procurado, tanto por pessoas que estavam na lista e que queriam esse suporte. Olha, Matheus, você tem condições de avaliar como proceder? Estou extremamente ofendido. Me dá uma força nisso. E fui procurado também por pessoas que estavam ali no grupo onde surgiu essa lista. Pessoas que chegaram e falaram, Matheus, eu estava no grupo, não tive nada com isso, quero deixar claro com você. Várias pessoas
porque eu tenho um trato excelente com pessoas de vários grupos. Professor Matheus. E isso é complicado porque quem administra um grupo acaba também respondendo, responsável, né? É responsável. A gente sabe disso. Se você é administrador de um grupo e parte desse grupo, algum ataque, alguma coisa, os administradores também responsabilizam. Aí, você fala assim, olha, não era essa a ideia, nós tentamos coibir de ser divulgado, mas foi divulgado. Sim. Aí, conversando com várias pessoas, eu falei, olha, vou iniciar com o que eu tinha. Eu já tinha, em dado momento, eu consegui ter a informação de onde surgiu, de quem surgiu, de quem participou. Também movi uma demanda contra aquelas pessoas que já tinham se identificado no Facebook, fomentando essa questão. E, nesse meio tempo, uma pessoa que estava no grupo em que foi criada a lista me procurou. Só, vamos tentar articular uma questão de pacificação disso aí. Eu falei, excelente. Porque o que a gente tem que fazer é pacificar, não levar isso para frente. Vamos tentar pacificar, vamos tentar dar uma demonstração que a gente, como comunidade andradense, como cidade andradense, a gente é uma comunidade só, vamos tentar unir, vamos dar as mãos, vamos separar a opinião política daqui, as preferências aqui, do que a gente se vê como comunidade. Um comércio precisa do outro, um prestador precisa do outro. E uma pessoa que estava naquele grupo me procurou, eu vi com ótimos olhos, desde então a gente começou a trabalhar numa pacificação. E levou dias. Depois a gente teve interlocução com outras pessoas que estavam no grupo e fomos amadurecer essa ideia até chegar num ponto de, olha, vamos fazer essa retratação, vamos tentar dar essa mensagem de pacificação e foi por isso que nós conseguimos uma adesão quase completa das pessoas que tiveram alguma relação com esse caso e conseguimos resolver, dar por encerrado isso de uma forma pacífica. Tem pessoas, no caso especificamente da criação da lista de notas, tem duas pessoas que não quiseram por esse caminho amistoso. Sim, eu vi no desabafo da doutora Bruna, que no final do desabafo dela, a gente vai colocar aí depois para vocês verem também, ela fala que no final que duas pessoas não concordaram e medidas legais serão tomadas. O que seria agora? Tem que ser, até por uma questão de justiça, com quem teve a hombridade de se retratar. Eu acho, porque quem se retrata também exerce um ato de dignidade. É digno retratar, é digno pedir desculpa. Acho que todo mundo tem que fazer a minha culpa. Isso daí eu vejo com muito bons olhos esse ato. Para mim, me parece uma manifestação de pacificação. Então, eu vejo verdadeiramente assim. Então, não me parece justo com esses que tiveram essa conduta, se nós simplesmente ignorássemos aqueles que estavam envolvidos, que tiveram, inclusive, a iniciativa, e agora não querem fomentar. Aí, então, me parece ser necessário, e será, o ajuizamento de uma demanda, provavelmente uma demanda indenizatória civil. Eu já fui procurado por algumas pessoas que também desejam que a gente promova a justiça através, então, do acionamento de todos. Como faltam dois, a gente precisa para realmente restaurar isso daí, pacificar isso daí com uma paz de calma. E nessa ação aí, agora vocês seriam toda aquela lista em função dessas duas pessoas que não quiseram se retratar, é isso? Eu não posso falar por todos, mas algumas pessoas... A doutora Bruna deu a entender que vai levar o caso para frente. A Bruna certamente sim. Eu certamente irei por uma questão de integridade com quem desejou se retratar. E mais algumas pessoas que, a tempo e modo, nós vamos saber. E assim, de qualquer forma, a intenção, pelo menos, aí eu falo por mim, é chegar ao mesmo consenso com essas duas pessoas. A qualquer momento, estamos abertos para a gente incluir essa retratação com uma paz de calma. Vamos tentar pacificar a cidade, vamos tentar voltar na harmonia. E, então, continua aberto para o pessoal. É isso, a gente respeitar a divergência é a coisa mais bonita que tem. Então, acho com certeza. As pessoas que fizeram a retratação, foi exigido deles um período para ficar nas redes sociais ou não? Deveria ficar. Na verdade, deveria ter sido permanente. Eu ainda não tive tempo para fiscalizar, para dar uma olhada como que está se dando isso, mas deveria ser público e deveria ser de forma permanente. Ainda preciso avaliar como que está se dando, que a gente está no bastante acontecimentos, eu ainda não consegui dar uma olhada nas redes sociais, mas deveria. Matheus, eu estou indo aí para 26 anos aqui na cidade de Andradas,
Eu nunca presenciei um período tão tenso e crítico como esse que a gente está passando, né? E foi bem deselegante aqui na cidade de Andradas. A gente circulou, e eu falo, pessoal, às vezes errar é humano, né? Perdoar é divino, e pedir desculpas eu acho que faz parte, né? Nós estamos com uma errata aí na página do jornal, por conta de um acidente que aconteceu aí, e quem nos enviou vídeos pessoas da nossa extrema confiança, né? E quando nos pediram para fazer uma errata, eu até dei liberdade para que o advogado fizesse o texto sem nenhuma, nós não fizemos nenhuma objeção, o texto veio pronto do advogado do jeito que ele achou que fosse necessário, vai ficar eternamente na página aí. Se entrar lá, está escrito retratação grande e está ali para o pessoal. Eu acho que todo mundo tem que fazer uma meia-culpa, né? Sim. Se acontecer alguma coisa, acho que o mais bonito é realmente a gente vir a público e mostrar que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice, né? Com certeza. E o que você tira de lição disso daí, agora com essa... Tiro uma lição que eu acredito que nós agimos certo em ter agido contra isso, porque, sim, as redes sociais são ferramentas excepcionais. Com certeza. Mas tem limite. Saber usar, né? A gente tem que saber até onde vai a nossa liberdade de opinião quando que a gente começa a atacar, a ofender e, de alguma forma, tentar prejudicar o outro. Então, eu acredito que isso pode ter um efeito educacional para nós como cidade, para nossa comunidade. Então, isso eu tiro como uma lição positiva. Eu acho que nós acertamos em agir. E eu acredito que também acertaram em se reparar, em se retratar, em dar esse passo para o diálogo. O pessoal que infelizmente, errou ao ter alguma participação nessa lista, ao divulgar, ao fomentar o ódio, mas que também acertou agora em buscar uma solução pacífica. E então eu também devo homenagens a quem teve a hombridade de me procurar, de dialogar comigo e de buscar um caminho aí realmente da pacificação. Com certeza. O momento é esse, né? Quando nós ficamos sabendo, como eu disse no início, né, e a gente viu uma outra retratação hoje, e aí uma pessoa passou uma mensagem de novo, dizendo, você sabe se isso daqui deu algum processo? Eu falei, olha, gente, para saber, só chamando um dos envolvidos, uma pessoa que teve o seu nome exposto aí, para falar com a gente, e o nome realmente foi aí o Matheus. A gente procurou pela doutora Bruna também, e ela disse que preferia que o Matheus falasse, e ele veio falar com a gente. Matheus, qual a mensagem que você deixa aí para quem está nos assistindo com relação ao WhatsApp, a esses grupos que, de repente, você fica sabendo de uma determinada notícia, aquilo já começa a se... E é impressionante que toma um vulto. A hora que você percebe à tarde, já... Olha, ele é mais rápido que jornal, do que internet, do que tudo. E as pessoas precisam prestar atenção, porque de onde sai, né, como eu disse agora há pouco, as pessoas que administram o grupo também têm a responsabilidade. Qual a mensagem que você deixa para as pessoas agora ter um pouco mais de cautela? Não é porque você foi mencionado numa lista aí que, por uma infelicidade, as pessoas soltaram, isso aí realmente foi bem desagradável mesmo. Mas em outras situações também, né? Pessoal, a palavra que a Rosângela usou é a mais oportuna. Cautela, cuidado. O WhatsApp, ele dá falsa... A gente está num grupo, por mais fechado que a gente esteja nesse grupo, a gente tem a falsa ilusão de que isso não vai vazar. E vaza, porque a gente tem exemplos aí a nível nacional, isso, né? vaza. A gente acha que não vai ser rastreado, rastreia. Então, assim, é uma ótima ferramenta, é uma ferramenta que revolucionou nosso diálogo. Trabalho também, tudo, né? Mas cuidado porque ela permite responsabilização. A partir do momento que você se assume como administrador de um grupo, você tem uma responsabilidade criada ali. A partir do momento que você faz um comentário no grupo, você tem uma responsabilidade e você tem que saber que isso pode vazar, porque isso vaza. Então, cautela. A Rosângela bem definiu e eu acompanho nessa palavra. Cautela, porque é uma ótima ferramenta, mas a gente tem que saber usar. Com certeza. Bom, gente, a Web TV Andradas hoje foi criada com esse intuito, né, ser o porta-voz da população e também trazer as informações da cidade. Então, eu, como jornalista e como cidadã, quero aqui de público ser solidária a esses comércios e também a esses profissionais que tiveram seus nomes expostos. Também não concordo com isso. Se eu tivesse sido colocada o nome da minha empresa ali de qualquer forma por conta de, olha, cuidado, eu também me sentiria muito mal, né? Cada um que teve seu nome listado ali sabe
o dia a dia, como é para pagar suas contas e para manter o seu comércio e, né, manter a sua família. Então, fica aqui a nossa solidariedade a essas pessoas ali. Muitas das empresas que ali foram listadas são amigas nossas também, são anunciantes nossos. Então, a gente também, quando viu, nós também nos sentimos constrangidos. Nossa, gente, mas que triste, por que fizeram isso? Então, eu acho assim, eu tenho o meu lado, todo mundo sabe, todo mundo conhece, mas eu tenho principalmente respeito por todas as pessoas, né, que pensam diferente de mim, porque eu acho que tem que ser assim, isso é uma democracia, né? Matheus, mais uma vez, muito obrigada por você ter vindo aqui, tá? O espaço sempre aberto. E falando um outro assunto agora, a partir da semana que vem a gente deve ter novidades aí. O Matheus vai voltar aqui para falar em primeira mão para a gente, tá? E a gente deseja para vocês aí uma ótima sexta-feira. Que Deus os abençoe e vamos ser um pouco mais prudentes e cautelosos naquilo que a gente recebe e repassa. Isso daí pode recair sobre a gente também, não é isso? Com certeza. Essa é a mensagem. Mais uma vez, muito obrigado. Espaço sempre aberto para vocês aí. Obrigado por sempre estar dando essa voz para a gente. E estamos sempre à disposição também. A gente também. Obrigado. É isso aí, pessoal. A gente volta a qualquer momento aí com mais uma entrevista, um bate-papo gostoso como esse daí. Fiquem com Deus e até a próxima. Até lá.